senhoras e senhores deputados, deputadas, povo de Pernambuco, hoje quero utilizar esse espaço para fazer um balanço do primeiro ano do meu mandato. Quando assumi um assento neste parlamento, em meu primeiro pronunciamento em reunião plenária, afirmei que iria apresentar aqui pautas importantes de uma enorme parcela da população, fazendo as articulações que fossem necessárias nos níveis estadual, regional e nacional para combater toda e qualquer ameaça aos direitos historicamente conquistados por trabalhadores e trabalhadoras, com especial atenção aos rurais. Hoje ocupo essa tribuna para dizer que esse foi um ano de enormes desafios, com o governo federal que desrespeita a classe trabalhadora e seus direitos historicamente conquistados, que trata com descaso o meio ambiente, que entrega o capital estrangeiro aos bens públicos e que promove retrocessos em políticas e programas fundamentais para a vida das famílias que mais precisam. Uma gestão sem rumo, que causou o desmoronamento da nossa economia e que não trouxe uma política clara de geração de emprego e renda, mas, muito pelo contrário, fez crescer a fome e a miséria e todos os efeitos colaterais que são provenientes desse contexto, a exemplo do retorno das doenças antes erradicadas em nosso país. E foi diante desse desafio que vivenciamos este nosso primeiro ano nesta casa. O nosso mandato encontrou forças para lutar, estando perto e escutando as nossas bases, percebendo as suas prioridades e empunhando junto a elas bandeiras importantes. Neste microfone, apresentei temas fundamentais para mulheres, jovens, pessoas da terceira idade, povos indígenas, quilombolas. Destaquei a força da agricultura familiar e do trabalho assalariado rural para o nosso Estado. Denunciei situações graves relacionadas à reforma agrária, à educação, à moradia, à segurança, ao transporte, ao crédito, entre tantos outros. Na Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, que tive a honra de presidir, trouxemos para o debate a agricultura patronal, mais especialmente as questões da agricultura familiar, realizando importantes audiências públicas com temas voltados para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco, e sempre em diálogo com diferentes setores da nossa sociedade. Num ano de ameaças aos direitos, presidi a comissão sobre a reforma da Previdência e, junto com outros e outras parlamentares, entregamos um relatório contra a reforma da Previdência. Não pactuamos com uma reforma que não coloca o bem-estar das pessoas como prioridade. Votamos aqui matérias importantes para os direitos do povo pernambucano e em nenhum momento tive dúvidas sobre o que realmente interessava a nossa gente, buscando sempre reduzir os impactos das investidas do governo federal contra o Nordeste, e nessa caminhada priorizei a transparência, levando as informações à nossa base sobre esses temas e os nossos posicionamentos. Escuto a nobre deputada Tereza Leitão com muito carinho. Obrigada, deputado. Eu aproveito esse momento de balanço muito rápido, que é o que a gente pode fazer na tribuna, para dizer a Vossa Excelência que tenha a consciência muito tranquila. Eu lhe apartei no discurso de abertura, dando as boas-vindas, e hoje, um ano só depois, final do primeiro ano do nosso mandato, eu tenho a certeza de que a sua presença aqui na casa fortaleceu bastante a bancada do PT. Nós saímos de 2 para 3 e saímos com gosto, né, diante de tantos desafios que se colocam para o nosso partido. Ser base de um governo plural,
como é o governo de Paulo Câmara, não é fácil para o PT. Mas mais difícil ainda é ser oposição ao governo Bolsonaro. E nós estamos cumprindo isso junto com a frente de oposições que se formou no Congresso Nacional, com toda a dificuldade e, ao mesmo tempo, com muito destemor, diante de tanta coisa, de tanta destruição, de tanto desmonte que vem sendo feito para a população brasileira. E eu acho que Vossa Excelência tem conduzido muito bem o seu mandato, já vem com a experiência grande da FETAP, e agora ele vai ter mais uma responsabilidade, que é presidir o nosso partido, visto que a sua posse ocorreu, inclusive, aqui nesta casa, na sexta-feira passada. Vamos continuar, né, a nossa trajetória, vamos continuar vivenciando os nossos compromissos, defendendo um Brasil, um Pernambuco melhor, principalmente para aquelas pessoas, aquelas camadas da população que precisam mais da ação do Estado, que precisam mais de políticas públicas de saúde, de educação, de segurança e, sobretudo, que possam fazer o que o presidente Lula disse no primeiro discurso do seu primeiro governo, que tem o direito de comer de manhã, de tarde e de noite. Parabéns, deputado. Incorporo as palavras, deputada. Muito obrigado e quero dizer que tenho aprendido muito nesta casa aqui com Vossa Excelência. Concedo também aqui a parte ao meu nobre companheiro, deputado João Paulo. Nobre deputado Doriel, queria primeiro parabenizá-lo por algumas razões. A primeira, por ser uma digna representação dos trabalhadores, principalmente do campo. Entendo que com o mandato de deputado, Vossa Excelência ampliou ainda mais. Hoje não representa só o campo, mas setores significativos também de trabalhadores da cidade. Vossa Excelência tem se destacado aqui por uma posição exemplar, comprometido, trazido temas da mais alta relevância aqui nessa casa. E se Vossa Excelência assumiu com tanta competência e com tanto destaque o mandato de deputado, resgatando aqui um pouco a tradição de representantes do PT aqui no campo, como foi o do querido companheiro Manuel Santos, ao qual eu convivi com ele muitos anos, talvez mais tempo do que com Vossa Excelência, porque antes da fundação da CUT, o movimento sindical teve uma convivência muito grande com aquela grande figura que nos deixou muita saudade, muito exemplo de luta. Foi o companheiro que eu contei, ele e Heraldo, hoje os dois falecidos, todo aquele processo de ocupação de Itaparica, na luta não diria nem contra a construção da barragem de Itaparica, mas por garantias que até hoje não foi cumprida, não é? Aqueles camponeses lá. E talvez um desafio mais difícil, ao qual eu também tive a honra de tê-lo, que foi ser presidente do Partido dos Trabalhadores, principalmente num momento tão difícil que nós estamos vivendo. Um momento tão difícil, administrar pessoas não é fácil, Vossa Excelência sabe disso, mas com vosso talento, Vossa Excelência, já conversávamos aqui, Vossa Excelência já começou a tomar atitudes para dar vigor político, ideológico e de participação no partido, e eu lhe desejo muito sucesso e parabenizo, porque sei que o sucesso que Vossa Excelência teve aqui, e já esse ano, vai cumprir o resto do mandato e, com toda certeza, será um grande mandato à frente do Partido dos Trabalhadores, porque o partido é importante para que a gente possa resistir a momentos tão difíceis para o povo brasileiro. Obrigado, deputado João Paulo, pela parte. Quero também destacar o seu papel nesta casa, no apoio à pauta da classe trabalhadora. Tem sido um grande defensor, né, de um projeto de sociedade que inclua os homens e mulheres que estão sendo a cada dia excluídos por esse governo de ter as condições de poder viver com dignidade.
Muito obrigado pelo seu aparte. Dando continuidade aqui, senhor presidente, eu, aqui a essa fala, quero dizer que apresentei projetos de lei que tratam de questões ligadas ao fortalecimento da agricultura familiar, a situação dos assalariados e assalariadas rurais, que no período de entre-safra sobrevivem do programa Chapéu de Palha. Também colocamos em pauta medidas para prevenir problemas causados pelos aerogeradores dos parques eólicos. Propusemos a habilitação gratuita para os agricultores e agricultoras dentro do programa do governo, temas para os quais aguardo especial atenção dos nobres e das nobres deputadas. Aprovamos a lei que destaca o dia 19 de abril como Dia Estadual do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. E não queremos, no entanto, que essa data seja apenas festiva, mas uma data para que possamos aprofundar a reflexão sobre a importância dessas pessoas para a vida no campo e na cidade. O nosso gabinete sempre esteve de portas abertas para acolher centenas de visitantes de todo o Estado. Tudo isso com o objetivo de tornar o nosso mandato cada vez mais popular e participativo. Realizamos articulações permanentes com o governo do Estado, por meio de suas secretarias e de outros órgãos, buscando achar os caminhos para que as políticas públicas realmente chegassem a quem precisa. Nossas emendas foram direcionadas, em sua maioria, para ações estratégicas no meio rural, mas também dedicamos valores para a melhoria da infraestrutura na área da saúde, em equipamentos sociais, em áreas urbanas e rurais, fomento à produção cultural, com destaque para a comunidade indígena, Funiô, e apoio à implantação de 3 planos de trabalhos municipais. Sendo o único agricultor familiar neste parlamento, os desafios foram muitos, mas agradeço o convívio e o aprendizado com cada um e cada uma de vocês, especialmente aos que fizeram ecoar a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade junto comigo. Sabemos que 2020 também não será um ano fácil, mas enquanto Partido dos Trabalhadores temos uma força a mais nessa caminhada de luta, deputada Tereza Leitão. O nosso grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva, está livre, depois de 580 dias de encarceramento político. Ele irá contribuir, e muito, para a nossa resistência, para que nossa resistência se transforme em ação junto com as mobilizações de rua, dos movimentos e das organizações sociais, possamos permanecer firmes, não deixando que o nosso país caia no abismo para o qual o presidente Bolsonaro, seus ministros e toda a investida norte-americana estão nos conduzindo. Atuaremos para que o processo eleitoral de 2020 fortaleça o projeto político do PT e da frente de esquerda do nosso Estado, pois assim iniciaremos a construção da derrocada desse governo fascista em 2022. É pelo processo democrático das ruas e das urnas que encontraremos o caminho para que o nosso povo se liberte das amarras da opressão, da violência e do medo que tomam conta da nossa sociedade. Queremos que as famílias do campo e da cidade voltem a sonhar e a acreditar. E não tenha dúvida, este deputado que está aqui será um grande aliado nessa busca por nossa liberdade social, política e econômica. Precisamos que a nossa gente seja respeitada e que o nosso país volte a ser uma referência de justiça social. Desejo a todos e a todas um Natal iluminado e um feliz Ano Novo. É tempo de superar os medos e semear esperança. Se queremos um futuro melhor, precisamos construí-lo desde já. Muito obrigado, senhor presidente.